gente, bom dia. Aqui é a professora Ellen, da disciplina de História, e a gente vai continuar falando um pouco sobre a França revolucionária, né? Por motivos de saúde, eu não pude estar com vocês presencialmente, né? Mas segue o vídeo e a atividade para vocês fazerem, né? Nessa oportunidade, tá? Lembrando que nosso conteúdo vai ser sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Francesa, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa sociedade francesa, tanto pré-revolucionária como pós-revolucionária, né? E aí eu peço que vocês localizem aí no livro de vocês o nosso conteúdo, que se encontra aí no capítulo 3, né, gente? Ainda no nosso módulo 1, e a gente vai finalizar aí Revolução Francesa, né? Conhecemos aí todas as marcas deixadas, né, pelos revolucionários, né, pelas lutas, né, feitas pelo povo francês em prol de uma transformação. A gente percebeu também que o contexto francês estava ali justamente ligado a uma crise econômica, né? Uma crise que levou aí grandes insatisfações do povo francês, que a gente já detalhou esses motivos anteriormente, né? A gente percebeu aí a presença do terceiro estado, dos três estados, na verdade, na formação da Assembleia Constituinte, né? Que era justamente representada por todos os grupos, na verdade, e essa Assembleia tinha um objetivo aí, criar uma Constituição. A gente vai perceber que essa Constituição ela foi criada principalmente com o objetivo de limitar o poder absoluto do rei, e aí o povo, mais uma vez, ele não é reconhecido, não é ouvido, né? O povo, então, continuaria assistindo passivamente às repressões, né, dos seus representantes na Assembleia. E foi isso que a gente viu. E aí, com essa insatisfação, é invadida a Bastilha, né, que é um dos símbolos aí principais do rei Luís XVI. E, como fala nosso amigo Eric Hobsbawm, em tempos de revolução, nada mais poderoso do que a queda dos símbolos. Então, a imagem da queda da Bastilha, né, foi justamente ali uma deixa, né, para que o povo começasse a ser representado, né, a soberania popular pudesse se sobrepor à soberania absoluta do rei Luís XVI, né? Então, o que vai acontecer, gente? Eu comentei com vocês que o rei Luís XVI ele não vai ficar quieto, né? Ele vai justamente convocar aí alguns exércitos, principalmente exércitos da Prússia, né? E da Áustria, para combater aí o povo francês, né? Então, ao modo com que a notícia se espalhava em Paris, a multidão começa também a realmente se enraivecer mais ainda, né, por essa atitude do rei Luís XVI. Uma coisa também importante sobre a França revolucionária é que esse conjunto de transformações que foi a Revolução, a gente viu que deu origem aí à criação da Declaração do Homem e do Cidadão, né, que é hoje conhecido como os direitos humanos. Na última aula a gente comentou muito sobre, né, a questão dos direitos humanos, falamos sobre a presença da mulher na Revolução e ficamos, gente, para comentar, né, sobre a situação do rei, né, o rei Luís XVI, que em meio a tantas decisões entre os jacobinos, disputas, na verdade, entre os jacobinos e os girondinos, que era o quê? Que era realmente ali a divisão do terceiro estado, né? Porque em um primeiro momento o terceiro estado luta junto contra, né, as más ações do absolutismo, só que quando eles caminham aí para o novo governo, que foi a monarquia constitucional, eles começam a ter que lutar
pelos seus próprios interesses. Na página 329, vocês viram que os jacobinos eram principalmente aqueles representantes do povo, né? Da maioria do povo francês, que eram os trabalhadores, né? Os comerciantes, a população pobre, e os girondinos aí que estariam aí frente aos grandes interesses burgueses, né? Porque era a alta burguesia que era representada pelos girondinos. Entre tantas reformas, a gente visualiza bem, né, os objetivos dos girondinos, que era o quê? Eles queriam radicalizar a evolução e, principalmente, eles se aproximavam mais das negociações com a aristocracia. Então, onde eles achavam uma brecha, eles estavam ali negociando, né? Principalmente com os inimigos. Já os jacobinos, eles vão reivindicar outras coisas, né? Porque eles vão defender a república, eles vão querer o fim da escravidão nas colônias, e não era isso que os girondinos queriam, né? Porque se eles eram parte da alta burguesia, do alto escalão da sociedade francesa, obviamente eles não vão querer o fim da escravidão nas colônias, já que a escravidão nessa época era aí também o meio, né, de agariar recursos, tá? Então os jacobinos, eles vão pedir o preço limite do pão e dos cereais, já que fora isso que os motivou também a aceitarem compor aí o movimento revolucionário. Eles querem também a separação, né, entre a igreja e o Estado, e a democratização da educação, ou seja, todos têm direito de educação, seja ele nobre ou camponês, tá? E aí entra uma parte dessa história revolucionária que é a questão da revolução contra os inimigos, né? E é encabeçada aí por Robespierre, né? Que aí ele abre aí as portas, né, para que os inimigos da revolução eles venham ser combatidos, né? Entra então em cena o regime do terror, né, que é conhecido também como período do terror, que vocês observam na página 331, né, que é a partir de 1793 que eles adotam uma postura mais rigorosa, sabendo que o rei já tinha inaugurado essa guilhotina, né, gente? A gente viu que o rei Luís XVI, ele acaba por perder a cabeça, né, diante de tantos problemas. E aí, a gente vê que o líder Robespierre vai assumir aí o controle do que eles vão chamar de Comitê da Salvação, que é justamente liderado pelos jacobinos, né? E eles vão começar a lutar contra os inimigos da revolução, que eram os opositores, né? Os perseguidores. E aí é por isso que esse período da história vai ser conhecido como o período do terror. A guilhotina vai ser um dos principais instrumentos utilizados por esses revolucionários, porque eles diziam que com a guilhotina eles teriam uma morte mais rápida e menos sofrimento, né? Então, esse período ele vai ser caracterizado, gente, principalmente pela violência, né? E pela retaliação aos jacobinos, aos girondinos, né? Porque os girondinos eles vão ser um pouco mais contrários a esses atos revolucionários, né? Então, essa disputa entre esses dois grupos, né, os girondinos e os jacobinos, a gente vai observar aí ao longo, né, da revolução, tá? E o que essa revolução tem de importante, pessoal? Desculpa. É que essa revolução, né, ela vai ser uma das mais influentes, não só na Europa, mas no mundo, né? Então, os lemas como liberdade, igualdade, fraternidade, eles vão se consolidar aí como lemas universais, né? Então, a Revolução Francesa passa a contribuir para a construção das sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos, né? Foi isso que a gente comentou na aula passada,
né? O Tiago comentava conosco, tia, mas que transformações foram essas, né? Só aconteceu coisas ruins, né? Mas eu tive explicando para todos vocês que a nossa história é essa, né? Ela é composta por vários momentos de perca que num determinado momento não é visto nenhuma coisa boa, porém lá na frente a gente vai ver aí os frutos, né? Por exemplo, o fruto da Revolução é porque a partir da Revolução Francesa, outras nações, né? Outras colônias, né? Subtraíram para si esses lemas de igualdade, liberdade e fraternidade e também lutaram contra a sua independência, né? Não foi à toa que na América em geral tiveram grandes movimentos de emancipação, né? Movimentos de independência que a gente vai conhecer no próximo capítulo, tá? Então, é dessa forma que a Revolução ela vai nos apresentar, né? A temática liberdade, né? Então é isso que nos traz a Revolução Francesa. Depois do período de terror, o que é interessante a gente fixar é que os girondinos, aqueles que representavam o alto escalão da sociedade, eles vão voltar ao poder, né? Eles vão voltar ao poder e aí a revolução de uma certa forma chega ao fim, né? Porque eles vão estabelecer o governo do diretório, né? O diretório. Tia, mas o que é o diretório? Nesse diretório, pessoal, apesar dos ideais revolucionários ainda estarem em implantação, o que é esse diretório? Esse diretório, ele visava conter, né? Eles visavam conter os revolucionários, porque os setores da burguesia vão começar a criticar o posicionamento aí de Robespierre e do seu grupo, né? Então, eles começavam aí a pedir o retorno do absolutismo, tá? Eles vão começar a pedir aí o retorno do absolutismo para conter aí aqueles revoltosos, tá? Então, foi essa saída da burguesia. Só que aí vai entrar em cena outra pessoa, um outro personagem interessante, né? Que aí vai se apresentar, né? Na França, que vai ser Napoleão Bonaparte. Como a França ela estava realmente em uma situação complicada, principalmente por esse desequilíbrio na sociedade, o que a burguesia vai querer? Vai buscar, de uma certa forma, equilibrar a sociedade. E aí é quando, né, como uma forma de estabilidade, né, eles declaram um golpe de Estado. O Napoleão Bonaparte assume o governo francês, né, já que ele era visto por todos os franceses como um povo, pelo povo, né, como uma figura importante, né, uma figura forte, né, porque Napoleão vai ali nesse período da história ser aí um nome, né, muito falado, principalmente das conquistas no Oriente, né? Então, Napoleão assume o governo, né, com o apoio do exército e da alta burguesia, como uma forma de golpe, né, chamado aí o golpe do 18 Brumário, e aí é a partir de 9 de novembro de 1799 que aí Napoleão assume o governo francês, né, que vai ser conhecido como longo período, chamado período napoleônico, tá? Que a gente vai estar dando início a esse conteúdo amanhã, tá? Então, gente, eu deixo com vocês a atividade, vejam o vídeo com calma, vão lembrando de tudo aquilo que a gente começou durante as aulas, tá? E qualquer dúvida vocês me falam, tá, gente? Então, até amanhã, pessoal.